crianças, mais um domingo que a gente não pode ir à igreja, a gente não pode ir lá cantar, aprender a Bíblia com os irmãos, mas a gente pode e deve estudar a Bíblia. Espero que vocês estejam orando, que vocês estejam lendo a Bíblia em casa. A Bíblia e a oração é a vitamina que o cristão precisa, né? Muita gente fala de BO, Bíblia e oração. É a vitamina que o cristão precisa para ter uma vida espiritual saudável. Bem, e a gente continua falando sobre a preguiça. Não o bicho preguiça, mas aquele sentimento que a gente tem, que eu tenho e que você tem. No último vídeo, a gente falou que o descanso é preciso, que todos temos necessidade de descanso e que o próprio Deus foi quem criou o descanso para nos mostrar, porque Ele sabia da nossa necessidade, foi Ele quem nos criou. Abram a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 1 a 3. Abram a Bíblia, pausem o vídeo se precisarem, mas peguem sua Bíblia. Sempre que alguém estiver dando uma aula, falando o que está escrito na Bíblia, vocês devem abrir e olhar para ver se é assim mesmo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho. Logo depois de Deus ter criado tudo, Ele fala uma coisa. Eu vou pôr meus óculos porque eu já estou velhinha. Diz assim, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Lembrando que capítulo é o número grandão que aparece e versículo é o número pequenininho. Diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, lembrando a nossa aula da semana passada, a gente viu que todos sentem preguiça, do mais velho ao mais novo. Mas mesmo sendo todos preguiçosos, a gente viu uma série de versículos que falavam que não devemos deixar a preguiça tomar conta de nós. Porque, crianças, o nosso corpo é para louvor de Deus. Eu lembrei de uma música que eu vou pôr depois abaixo do vídeo para vocês cantarem, que ela diz assim, com o meu corpo eu louvo ao Senhor, com o meu corpo eu louvo ao Senhor, batendo minhas mãos e também os pés, levanto minha voz e com alegria o meu corpo eu louvo ao Senhor. Com o meu corpo eu louvo ao Senhor. Isso significa dizer que com tudo que eu tenho, com tudo que eu faço, com tudo que eu penso, eu devo dar louvor a Deus. Também falamos e lembramos que a nossa vida é curtinha, a gente não sabe quanto tempo tem de vida, nem como ela será, e que também não vivemos sozinhos. Vivemos numa família, vivemos numa comunidade e devemos nos portar como equipe. E aí terminamos a nossa aula com essa pergunta: mas então por que será que eu não consigo fazer o que é correto? Crianças, a resposta é que eu tenho uma notícia para vocês. Todos nós somos pecadores. Abram lá em Romanos, que é lá no Novo Testamento, finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 23, que diz isso pra gente. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos inclui eu e você. Destituídos é o que faz falta, o que não tem. Então todas as pessoas pecaram e têm falta, estão longe da glória de Deus. É como se a gente tivesse com o nosso coração sujo, nosso coração escuro de pecado. Olha o nosso versículo.
todos pecaram. O que é pecado? Pecado é tudo que a gente pensa, faz, fala, que não agrada a Deus. Alguns exemplos: desobedecer pai e mãe, brigar com os amigos, brigar com os amigos. Olha aqui, duas crianças puxando os cabelos uma das outras, uma gritaria. Olha esse, falando cobras e lagartos, ou seja, palavras torpes, palavrões. Maltratar animais é pecado. Olha só esse menino se divertindo às custas do ninho de passarinho. Esses daqui se empanturrando de comida ruim, é pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, lá com a desobediência de Adão e Eva, todos pecaram. Era como se um vírus tivesse entrado no mundo. E eles passaram a fazer filhos e já contaminados com esse vírus. Todos que nasceram depois de Adão e Eva já nasceram pecadores. E isso inclui eu e você. E então, crianças, a humanidade ficou assim, num abismo de distância entre nós, pessoas, e Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro. Ele não convive com o pecado. E nós não conseguimos viver sem pecar. Puxa, como resolver essa situação? A Bíblia diz que todo pecado merece castigo. Abram lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. É um pouquinho só para frente, 3 capítulos para frente do que a gente leu. Vamos começar a ler o versículo. Olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que a gente recebe por fazer um trabalho. Então a Bíblia diz que quando a gente peca, o nosso pagamento, aquilo que a gente merece, é a morte. Mas Deus sabia que não seríamos capazes de pagar esse preço, de pagar aquilo que o pecado merecia. Sabendo disso, Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus, que era próprio homem e próprio Deus, que só ele seria capaz de morrer e ressuscitar, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Então, continuando o versículo, olha o que diz. Que o dom gratuito, presente então que Deus nos dá, é a vida eterna. Mas como? Olha aqui. Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso significa dizer que Jesus pagou no próprio corpo, com seu próprio sangue, o preço do meu e do seu pecado. Então você, criança, que já se reconheceu pecador, já pediu perdão a Deus pelos seus pecados, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sempre que a preguicinha vier no seu ouvido, vier no seu coração, vier na sua mente, você precisa se lembrar do alto preço que Jesus pagou na cruz pelos seus pecados. E agora que você é da família de Deus, que tem o Espírito Santo no seu coração, você tem força para vencer esse pecado e os outros e mandar a preguicinha embora. Olha lá um versículo que nos ajuda a lembrar isso. Está em Gálatas, que é um pouquinho para frente de Romanos, no capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aqui nessa vida, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E você, criança, que nunca pensou sobre isso antes, precisa reconhecer, precisa entender que é também pecador, que eu sou e que você é. E que faz muitas coisas erradas, mesmo querendo fazer certas. Precisa reconhecer diante de Deus que não consegue fazer aquilo que é certo sozinho. Precisa dizer isso a Deus. Precisa pedir perdão a Ele pelos pecados que você tem feito.
dizer a ele que não é capaz de resolver sua vida sozinho e dizer que se sente grato por Jesus ter morrido e aceitá-lo como salvador dos seus pecados também. Você precisa dizer isso, porque sem isso não haverá força para vencer a preguicinha e os outros problemas também. No comecinho nós falamos que assim que foi Adão e Eva que passaram o vírus do pecado para todos os seus filhos, netos, bisnetos e aí chegou até nós. E olha o que a Bíblia fala. Porque assim como todos morrem em Adão, ou seja, todos recebem o pecado por causa de Adão e todos passaram a morrer, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso está em 1 Coríntios 15, 22. Mas esse todos são todos que querem, são todos que aceitam esse sacrifício de Cristo. Não há um outro jeito de resolver essa doença, esse vírus do pecado. Você pode ficar pensando assim, eu tenho pecado sim, mas eu faço muitas coisas boas. Eu ajudo as pessoas, eu distribuo meu dinheiro, eu sou obediente, eu faço trabalho de casa, enfim, muitas coisas boas. Eu tenho certeza que você faz muitas coisas boas. E muita gente pensa, eu faço só algumas coisinhas erradas. Bom, então se eu fizer uma conta daquilo que eu faço de bom e daquilo que eu faço de ruim, ainda tá jóia. Eu posso ter o perdão dos meus pecados. Deus vai ver que eu sou bonzinho, né? Não é assim. As regras foram o nosso Deus Criador quem fez. E não foi assim que ele decidiu. Ele demonstrou, e nós vamos ver na Bíblia já já, que Jesus é o único caminho para a gente chegar até o perdão dos pecados. Não tem nenhum outro. Vamos ver? Esse versículo está lá em João. João é no comecinho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. O quarto livro do Novo Testamento. No capítulo 14, no versículo 6, é Jesus mesmo dizendo, enquanto estava aqui na terra. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E olha o que ele diz para que ninguém tenha dúvida se tem outro caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia fala, como vimos, que merecíamos a morte. O salário do pecado é a morte. Mas quando pedimos perdão e recebemos esse sacrifício de Jesus, o pagamento de Jesus, aceitamos, Jesus limpa o nosso coração, que antes estava sujo. Todos as pessoas que recebem a Jesus têm seus corações limpos. E sabe o que mais? Além de fazer parte da sua família, de pai e mãe, você passa a fazer parte da família de Deus. Passa a ser filho de Deus adotado. Olha só que maravilha! Não só Ele pagou pelos nossos pecados, como nos quer na família deles. E esse sacrifício de Jesus acaba com aquele abismo que nós vimos entre nós e o Deus Santo. É como se a cruz de Jesus fosse agora uma ponte que nos leva até Deus. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Vejam o que diz lá em Apocalipse, um texto lindo. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tem só um pouquinho. Capítulo 21, no versículo 4. Diz assim, que ele é Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui ele está falando do lugar lá no céu, que promete para aqueles que se reconheceram incapazes de cuidar dos próprios problemas aqui, dos próprios pecados, e receberam a Jesus como seu Salvador. E além de ser adotado, ter perdão dos pecados, promessa de um dia no céu, nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração. E a partir de então, ganhamos uma super força. É tudo muito diferente e nós conseguimos então ter força para vencer o pecado. A partir daí,
E então, nós ficamos livres da escravidão do pecado, de sempre ter que pecar. E ganhamos essa força extra, que é Deus ao nosso lado, nos ajudando a vencer. É claro que nós vamos ter que nos esforçar também, mas a partir de então passa a ser possível vencer o que antes não era. Com Deus dentro do nosso coração, aí sim nós vamos poder observar o texto lá de Provérbios. Abram lá. Provérbios está lá no meio da Bíblia, pertinho de Salmos, no Antigo Testamento, capítulo 6, de 6 a 11. Eu vou ler para vocês, que diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá. É como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A minha oração por vocês é que vocês despertem já, mandem a preguiça embora e observem as formigas. E isso só com Deus ao nosso lado, aumentando a nossa força.